Boa noite, estamos iniciando a nossa primeira aula síncrona da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 1, do curso de Gestão na Educação Profissional e Tecnológica, na especialização de Gestão na Educação Profissional e Tecnológica. Meu nome é Robson Araújo, sou professor do IF Sertão, Campus Floresta, e estou como professor de vocês nessa disciplina, né? Espero que a aula seja proveitosa para todo mundo. Está sendo uma experiência bem gratificante poder contribuir com o desenvolvimento desses cursos, não apenas desse curso de gestão na EPT, como também no de docência, no qual fui professor das disciplinas que vocês já estudaram, que são as unidades temáticas de trabalho e educação, né, que é essa parte mais teórica, tá? Então, hoje é a primeira de 4 aulas que nós teremos nas próximas semanas. As aulas sempre ocorrerão às quartas-feiras, às 19 horas, e caso ocorra algum imprevisto, elas poderão ser assistidas posteriormente no ambiente virtual, o link estará disponível. É óbvio que todos nós gostaríamos que todos pudessem assistir essas aulas, uma vez que não apenas o conteúdo dela, mas também a interação da relação de professor e aluno é muito importante. Nesta aula aqui também está presente o professor Adonias Soares, coordenador do curso, os nossos tutores, certo? A Lívia, que está nos assessorando, né? Vou repetir novamente, vocês podem utilizar o chat para fazer dúvidas relativas à aula, e aí os tutores eles vão me auxiliar para fazer o levantamento dessas dúvidas, tá? Aqui no próprio Meet tem um instrumento de perguntas e respostas que eu deixei aberto. Ao longo da aula, eu fechei o microfone para a participação de vocês, porque pode ter algum tipo de interferência, mas no final da aula, nós abriremos espaços para tirar dúvidas, questões, para a gente poder discutir. Então, eu estou planejando essa aula a partir de agora, por mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, 40, 45 minutos, e uns 10 minutos, 15 minutos para a gente poder dialogar, tá bom? Pode passar um pouquinho mais ou pode passar um pouquinho menos, a gente sabe que esse horário, muitos de vocês estão chegando, está no terceiro horário, eu mesmo estou no meu terceiro horário, somos todos alunos trabalhadores e a gente valoriza bastante o esforço de todos. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal, e vamos iniciar, enfim, nossa aula, tá? Boa noite, Carlos, boa noite, Paulo, sejam bem-vindos. Então, vou compartilhar a tela aqui para poder acompanhar, para poder demonstrar aqui o slide que eu preparei para vocês e, repito, vou disponibilizar também no ambiente virtual, certo? A partir de agora, a partir de agora eu não vou estar vendo aqui a tela, vou compartilhar para entrar no slide, tá? Caso seja necessário, algum tutor ou coordenador pode me auxiliar para eu voltar aqui para a tela principal. Todo mundo está vendo o slide aqui da aula? Imagino que sim, né? Sim, dá para ver. Obrigado, pessoal, porque aqui realmente eu não consigo mais observar vocês, né? Gente, a gente vai, como eu disse, a gente vai iniciar agora a primeira aula síncrona, trabalho de conclusão 1, o título dela é Iniciando o Plano de Formação. Esse é o principal objetivo, como eu vou explicar para vocês ao longo da aula, né, a construção do plano de formação, muito embora essa aula também é uma aula um pouco mais introdutória, que a gente vai tratar do que é o trabalho de conclusão de curso nesse curso, né, de gestão na educação profissional e tecnológica, né, como que o curso é estruturado e qual o papel do trabalho de conclusão de curso, e também começar a pensar sobre esse desafio que é o plano de formação, ok? Nossa aula ela vai estar estruturada em 3 momentos. O primeiro é justamente para a gente refletir um pouco mais sobre qual é o papel do trabalho de conclusão de curso no curso de gestão na EPT, né? E aqui a gente vai tentar observar um pouquinho, né, o que diz o plano pedagógico de curso, o PPC do curso de vocês,
Em seguida, a gente vai começar a discutir como fazer, como elaborar esse plano de formação. É óbvio que no primeiro momento a gente vai dizer o que é o plano de formação, que eu já estou anunciando aqui como o principal objetivo da aula. E, por fim, no terceiro momento, eu vou falar sobre as atividades que nós vamos desenvolver, né, nessa disciplina, como que está estruturada essa disciplina. Muitos de vocês já puderam observar o que eu coloquei no plano de trabalho da disciplina que está disponível no ambiente virtual, né? E também quais são os temas das próximas aulas síncronas, tá? Então, a gente vai partir para cá, tá bom? Primeiramente, eu estou aqui compartilhando com vocês, gente, a matriz curricular, a organização curricular do curso de vocês, né? E para entender o papel do TCC no curso de vocês, é importante que vocês compreendam bem como que foi pensado esse curso, e aqui não é apenas o curso de vocês de gestão, mas também é o curso de EAD, que já abrimos turmas, como também o curso de docência na EPT, que estão ocorrendo, os 3 cursos que estão ocorrendo concomitante, né? Então, os 3 cursos ele têm uma estruturação comum. Você tem um primeiro módulo, que é o núcleo comum, né? Nesse núcleo comum tem 3 disciplinas que são comuns a todos os cursos, né? Até já disse para vocês, eu fui professor no curso de docência na EPT dessas 2 disciplinas de trabalho e educação, fundamentos teóricos e didáticos, certo? E ainda tem essa disciplina de cultura digital, né? No final de cada um dos núcleos, no final de cada um dos módulos, e são 3 módulos, nós temos uma disciplina de trabalho de conclusão de curso. E aqui é muito importante que explique, porque a ideia sempre foi uma dificuldade nas especializações que a CETEC, que a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica desenvolveu, sempre foi uma dificuldade, um fator de evasão, o desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso, que geralmente eram colocados para serem ofertados no último momento do curso, e isso acabava acarretando alguns problemas. Quando foi estruturado esses cursos para serem ofertados, se pensou em fazer 3 momentos do trabalho de conclusão de curso, e esse TCC ser organizado paulatinamente, tá? Então, vejam só que no final do primeiro módulo, você tem um trabalho de conclusão de curso. No final do segundo módulo, esse já é um módulo específico, né, com disciplinas específicas do curso de gestão educacional, né, assim como o EAD, o curso de EAD na EPT e o curso de docência na EPT, cada uma dessas disciplinas são específicas, né, e também no final desse núcleo específico, você tem um trabalho de conclusão, uma disciplina de trabalho de conclusão de curso. Por fim, no terceiro módulo, também, novamente, no final dele, você vai ter esse trabalho de conclusão de curso. Quer dizer que você vai fazer o TCC logo agora nessa disciplina? Já posso adiantar que a resposta é sim e não. Vocês não vão encerrar o trabalho de conclusão de curso agora, mas vocês vão iniciar a reflexão sobre qual é esse trabalho e quais são os procedimentos, o que vocês têm que fazer para desenvolver ao longo do curso esse TCC, e assim, quando chegar no TCC 3, que vocês vão apresentar e desenvolver o TCC, né, que é em formato de relatório de formação, em breve eu explicarei sobre isso, vocês tenham condições de desenvolver esse TCC sem tantos problemas como ocorreram em cursos anteriores, tá? Então, pessoal, essa daqui é a estruturação do curso de vocês. Eu recomendo fortemente, inclusive para conseguir desenvolver o trabalho de conclusão de curso. Todo mundo aqui é graduado, já passou por alguma graduação, e é importante, fundamental, que vocês leiam o plano de curso, o PPC de gestão de vocês. Esse plano de curso eu disponibilizei como material complementar no ambiente virtual. Todo mundo tem acesso a ele, eu imagino que em outras disciplinas vocês também tenham tido acesso. No início do curso, os coordenadores já devem ter disponibilizado isso para vocês, e para o desenvolvimento do TCC1, TCC2 e TCC3, é fundamental que vocês tenham o domínio do PPC do curso de vocês, do plano de curso de vocês. Por quê? E aí eu vou explicar posteriormente, né? Mas existe toda uma organização curricular
né, de como funcionam os TCCs e quais são os tipos de trabalhos que vocês desenvolveram no TCC de vocês que está descrito lá. Inclusive, nessa próxima tela, eu trago aqui para vocês uma parte do PPC do curso de vocês que fala especificamente sobre como vai se dar o trabalho de conclusão de curso, tá? Então, isso aqui está, se não me engano, ali por volta da página 13, 17, se não me engano, tá bom? E ele está aqui explicando, né? Primeiro, a ementa do curso, né? É importante dizer que o trabalho de conclusão de curso, ele tem uma carga horária total de 60 horas, né? O TCC, porém, ele é dividido em 3 partes, né? O TCC1 é com 15 horas, que é o que vocês estão iniciando agora. O TCC2 é com 15 horas também. E, por fim, no terceiro momento, né, haverá um TCC3 com 30 horas, tá bom? Cada um desses TCCs, TCC1, 2 e 3, tem uma responsabilidade, digamos assim, um objetivo específico, tá bom? Então, por exemplo, nesse TCC1, acontecerá após a conclusão das unidades temáticas do núcleo comum, como eu tinha explicado para cá. Essas são as unidades temáticas do núcleo 1, né? Com o objetivo de elaborar o plano de formação, né? Que é uma espécie de projeto de TCC. Logo após eu vou explicar para vocês o que é o plano de formação e como elaborar ele. Esse é um dos objetivos da aula, né? E aqui já iniciaremos a definição de um tema de interesse, de um eixo de problematização, de algum tipo de questão que vocês vão tentar elaborar nessa disciplina de TCC1, que vai nortear o trabalho de vocês, não apenas nas unidades temáticas de TCC, mas em todo o curso de vocês. É muito importante a compreensão de que esse é um curso pensado como de forma orgânica. Todas as unidades temáticas têm diálogo um com as outras unidades temáticas e todas elas devem contribuir com a formação de vocês, inclusive com o desenvolvimento do TCC. Então, se no primeiro momento, no TCC1, que nós estamos iniciando agora, a ideia é desenvolver o plano de formação, no TCC2, ela também acontecerá depois do módulo 2, das unidades temáticas do módulo 2. No módulo 2, vocês terão 4 unidades temáticas, e acontecerá aqui, né? Núcleo específico, com o propósito de elaborar um breve inventário dos estudos a realizar sobre o tema, privilegiando os que se articulam diretamente ao problema construído e, se necessário, revisar o plano de formação, considerando o inventário construído e as sistematizações realizadas. O que quer dizer isso? No TCC2, vai ser feito 2 coisas. A primeira coisa é vocês vão fazer um trabalho basicamente, de revisão de tudo aquilo que vocês desenvolveram ao longo do curso, né? E a ideia é que agora no TCC1 vocês encontrem uma problematização, selecionem uma temática que vocês vão focar em todas as disciplinas, tá? E no TCC2 vocês vão rever, né, os principais trabalhos, as principais atividades que vocês desenvolveram ao longo de todo o curso, seja do núcleo 1, seja do núcleo 2. Essa é o principal objetivo do TCC2, né? Uma grande revisão para vocês irem sistematizando os conhecimentos acumulados nesse processo. E o segundo, caso necessário, é vocês revisarem, né, o plano de formação para adequarem aos estudos que vocês desenvolveram ao longo do núcleo 2, né? Porque, claro, como vocês vão construir o plano de formação agora, pode ser que ao longo das próximas 4 unidades temáticas, vocês possam perceber que haja necessidade de mudar de tema, de fazer um outro tipo de problematização, porque é óbvio que vocês vão aprender mais coisas, e aqui, exatamente, no TCC2 vai ser exatamente o momento que vocês podem fazer essa revisão do plano de formação que vocês vão fazer agora no TCC1. Por fim, o TCC3, ele vai se dar após vocês desenvolverem as unidades temáticas do núcleo 3,
né? E vocês vão elaborar o relatório de formação. Relatório de formação, né, é um tipo de gênero textual que vai ser exigido de vocês no TCC do curso de vocês. Eu também vou explicar um pouco mais do que é o relatório de formação, tá? Mas aqui eu já posso adiantar que o trabalho de conclusão de curso de vocês tem a ver com o percurso formativo que cada um de vocês desenvolverá, né, ao longo do curso, né? O que vocês aprenderam ao longo do curso, né, focando numa temática específica que vocês começarão a refletir sobre ela agora nessa disciplina de TCC1. Esse é o relatório, por isso que é um relato, né, da experiência de vocês no curso a partir do foco de uma determinada problematização, de uma determinada temática, tá? Então, vocês vão ter essa oportunidade de desenvolver. Notem aqui que a gente vai ter, né, um espaço um pouco maior, uma carga horária maior. Certamente, nesse momento do TCC 3, vocês terão um orientador, né, porque aqui é o momento de elaboração desse relatório de formação, então vocês vão ter o acompanhamento de um orientador, além do professor formador, né, que possivelmente será eu, e dos tutores que contribuirão com vocês nesse momento aqui do curso de vocês, tá bom? Então, pessoal, para sistematizar aqui o que eu expliquei até agora, é necessário que vocês compreendam o que é o plano de formação e o que é o relatório de formação. O relatório de formação vocês só vão desenvolver, vocês vão desenvolver aos poucos, mas o texto do relatório de formação você vai concluir lá no TCC3. No TCC1 vocês vão desenvolver o plano de formação. Então, aqui eu estou retirando esses textos aqui do material básico do curso de vocês. Antes de falar sobre eles, é importante que vocês leiam o texto, né, o material básico, né, nesse primeiro momento, sobretudo entre a página 1 e 7, 1 e 8, que está explicando como o que é o plano de formação e como construí-lo, certo? E é muito importante essa leitura. Então, ele diz o seguinte, nesse primeiro momento, o plano de formação irá registrar onde se quer chegar e a direção que se quer tomar, bem como dimensionará a postura investigativa que supera a ação cotidiana de interação com os fenômenos que ocorrem em nossas vidas. Então, a partir de uma observação da realidade cotidiana de vocês, seja a realidade do curso, da experiência profissional, do seu processo formativo acadêmico, né? Vocês vão observar uma questão ligada à gestão EPT, né? E a partir disso vocês vão começar a construir qual é o caminho que vocês vão tomar ao longo do curso. Isso é o plano de formação, essa é a ideia. O plano de formação, nada mais, nada menos né, do que um tipo de projeto, né, onde vocês vão projetar o que vocês vão o campo de investigação que vocês vão desenvolver ao longo do curso, tá bom? Então, esse é o plano de formação. Já o relatório de formação, para além de uma forma de registro de vivência, experiência, memória, reflexão, é um gênero textual que tem uma carga de autobiográfica muito forte, tem como objetivo trazer à consciência o que pensa e o que se sente em relação aos desafios cotidianos. Notem que esse tema dos desafios cotidianos ele está aqui, porque a ideia é que a gente observe o cotidiano, reflita sobre ele, investigue e construa um conhecimento sobre esses desafios cotidianos. Para produzir e difundir, a partir dessa conscientização sobre a realidade, novos conhecimentos. Então, eu parto do cotidiano para produzir uma reflexão sobre eles e assim construir novos cotidianos sobre ele, né? Então, a ideia aqui sempre desde as primeiras disciplinas que vocês têm no curso, né, de trazer elementos do cotidiano e utilizar esses elementos para fazer uma investigação sobre eles, tá bom? Então, aqui a gente eu espero que tenha ficado claro, e óbvio que ao longo da disciplina e das 4 próximas aulas que nós teremos, a gente vai explicando direitinho o que é o plano de formação, como construir, como que se dará o relatório de formação e vai ficando um pouco mais claro para vocês qual é a proposta do curso. Então, aqui a gente vai para o segundo momento da aula, né, que é a construção do plano de formação, né?
como eu disse para vocês, o plano de formação é uma espécie de projeto onde vocês vão construir, né, vão indicar quais são os caminhos da investigação que vocês vão tomar, né? Por isso aqui, como trilhar o caminho do seu plano de formação, né? E os itens básicos desse plano de formação é a problematização, a justificativa e o objetivo, né? Na problematização, a grande questão é qual aspecto da sua realidade profissional lhe provoca ou se apresenta como um desafio. Por isso que eu estou dizendo que é muito importante a observação sobre o cotidiano, né? Aqui eu sei que nem todo mundo é professor ou algum profissional da EPT, mas todos ou são profissionais da EPT ou desejam ser profissionais, né, trabalhar na educação profissional e tecnológica. Independente disso, vocês têm uma relação, né, com o processo de ensino, com o processo de gestão, todos passaram por um curso de graduação, então já iniciaram a reflexão sobre a EPT no primeiro módulo, então todos têm condições de fazer esse questionamento da sua realidade. O que é que lhe desafia? Qual é o aspecto da realidade que pode provocar uma investigação sobre ela? Isso é fundamental e esse é o principal ponto, né? Que é o processo de problematização. A partir desse desafio, né, que perguntas podemos fazer a essa realidade? Então, qual é o elemento dessa realidade que me causa algum tipo de interrogação e quais são as questões que eu posso fazer a respeito desse aspecto da realidade? Esse é o momento da problematização. Após isso, vocês vão elaborar uma justificativa, e a justificativa é a explicação de quais são os motivos pelos quais você selecionou esse aspecto, essa problematização, né? Qual é a razão deste desafio, por que ele é importante para você. Notem que, diferente de algumas metodologias, o curso ele sempre vai tá trazendo para você esse aspecto autobiográfico. Você não é apenas um sujeito, você é ao mesmo tempo um sujeito e um objeto do conhecimento, certo? Essa relação dinâmica, dialética entre sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento, ela é central no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, né? Por isso que esses elementos sempre são aquilo que é muito importante para você. E como você vê essa questão diante dos componentes curriculares do curso que está fazendo? Por isso que eu disse para vocês há pouco que é muito importante conhecerem, né, o curso de vocês, as matrizes curriculares, olharem as emendas das disciplinas, talvez em alguma daquelas disciplinas começar a pesquisar as referências bibliográficas, né, do plano de curso de vocês, né, porque vocês têm que fazer uma relação entre aquele tema que causa algum tipo de angústia, algum tipo de problematização entre vocês, e também disciplinas e a unidades temáticas, componentes curriculares que podem contribuir com a investigação desse tema, tá? Então, assim, para dar um exemplo muito simples, digamos que eu, né, e aqui já me adiantando aqui, mas para vocês visualizarem como é esse processo, digamos que um tema que me causa inquietação é justamente o tema da evasão, da permanência, não, ou melhor, o tema da gestão democrática, né? De como que as pessoas da comunidade escolar são capazes de participarem da gestão democrática ou não, ou a ausência da gestão democrática. Notem que esse tema mais amplo da gestão democrática, né, que talvez me afete, ele vai estar contemplado em uma unidade curricular específica, que é, por acaso, a terceira unidade curricular do módulo 2, né? Então, essa disciplina aqui, ela vai possibilitar você, o estudo dela, os trabalhos que vocês vão desenvolver, vai possibilitar você, vai contribuir com o desenvolvimento dessa interrogação que vocês estão fazendo nesse momento aqui, tá? Por isso que é importante já começar a observar quais são aquelas unidades curriculares, os componentes curriculares que podem contribuir com essa investigação. E aí, por fim, a elaboração de objetivos. E na prática, os objetivos são os passos que você vai dar para desenvolver a sua problematização, né? Quais são as literaturas, as referências bibliográficas, as disciplinas, né? Como que você planeja desenvolver ao longo do curso,
né, o seu itinerário formativo, ok? Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses passos, né, sobre a problematização, sobre a justificativa e o objetivo, para ficar mais claro ainda, tá bom? Então, o primeiro momento para elaborar essa problematização, né, a problematização ele é uma espécie de fio condutor da pesquisa, ele é o elemento central, né, que vai permitir que vocês aprofundem e façam descobertas e também tracem objetivos e estratégias de pesquisas bem mais específicas. Por isso que esse momento da problematização é muito importante. E o primeiro momento da problematização é observar a sua realidade, a observar aquilo que vocês vivem, e, óbvio, essa realidade ela pode ser a realidade da sua, que esteja presente na sua formação acadêmica, para aqueles que não têm uma participação direta com a realidade escolar, para aqueles que já estão trabalhando na EPT, né, alguma realidade da gestão na EPT que vocês já estão observando, tá bom? Mas também questões que possam estar ligadas à sua própria formação como estudante, né? Às vezes você não trabalha na EPT, mas já foi aluno da educação profissional e tecnológica, né? Ou mesmo você tem algum tipo de contato mais indireto, né? Enfim, a realidade ela é ampla, né? A realidade ela é múltipla, mas o importante é que você observe essa realidade e faça uma reflexão sobre ela, né? Para elaborar essa problematização. Em seguida, é você, a partir dessa problematização da realidade, tentar entender qual o aspecto da realidade que eu posso estudar, né? Aqui eu estou trazendo para vocês uma imagem que tem no material básico do curso de vocês, que trazem vários temas, né, ligados à gestão na EPT. Evasão, cultura escolar, práticas escolares, avanços tecnológicos, inclusão física, abandono, inclusão intelectual, diversidades étnicas, diversidades etárias, orientações sexuais, políticas educacionais, inclusão social. Os temas são diversos. Inclusive, para facilitar a vida de vocês, nos materiais básicos do curso, eu elaborei uma lista de vários temas que vocês podem desenvolver, né, a reflexão sobre elas. E esses temas é tanto sobre um artigo que eu também eu elaborei a partir do TCC de curso, né, a partir das disciplinas que vocês vão estudar, mas também algumas questões que o próprio material didático de vocês já faz algum tipo de indicativa, e também tem um artigo que eu coloquei no material complementar, que também já indica, na verdade, artigo não, um livro, que existem vários tipos de trabalhos sobre vários temas diferentes. Então, eu coloquei lá no material de apoio de vocês uma lista com alguns temas possíveis, além desses que estão sendo alegados. Então, em resumo, observar a realidade, né? Tentar encontrar qual é o aspecto dessa realidade, qual o tema, esse é muito importante, o tema que você vai tentar investigar, e observar, esse é um terceiro ponto importante, que eu já expliquei para vocês. Quais são as áreas da gestão EPT que podem contribuir com a investigação da temática que vocês selecionaram? E, por fim, elaborar uma problematização, elaborar uma pergunta, uma, duas ou três perguntas sobre esse tema, né? Inclusive, o material de curso de vocês já traz para vocês alguns exemplos de questionamentos no âmbito da gestão da EPT que podem, né, a título de exemplo, pode ajudar vocês como que elaborar essa questão. Então, observar a realidade, selecionar um tema, né, observar como que o curso é organizado e, por fim, criar uma pergunta que vocês vão desenvolver e vão investigar. E essa pergunta, ela vai conduzir vocês durante todo o itinerário formativo, porque a ideia é que as disciplinas de vocês, ao longo dos vários trabalhos que vocês vão desenvolvendo, né, vocês vão tentando responder essa questão aos poucos, a partir das diversas leituras, e talvez uma ou outra disciplina possa focar diretamente nela, né? E aqui tem alguns exemplos, né?
qual o impacto das políticas públicas de financiamento da educação para a EPT, quais as características regionais que precisam ser consideradas para a oferta de um EPT de melhor qualidade, quais caminhos para uma maior valorização da EPT, que tipos de conflitos se apresentam aos servidores atuantes em instituições de ensino e como gerenciá-los, que tipos de cursos de qualificação os servidores necessitam e quais os temas mais relevantes, etc. E são várias questões que, na verdade, não existe uma questão específica. Quem deve elaborar a questão é vocês, tá bom? Então, é exatamente esse o caminho da problematização, que é o primeiro ponto do plano de formação de vocês. A partir disso, vocês terão a oportunidade de desenvolver uma justificativa. E a justificativa é nada mais, nada menos do que a contextualização da problematização. Vocês vão racionalizar, sistematizar, né, o porquê vocês selecionaram, quais são os motivos pelos quais levaram vocês a selecionar aquela problematização. Tá? E eu acho que uma boa justificativa deve responder 4 questões. A primeira delas, qual a razão da seleção dessa problemática? O que te levou, fundamental, o que mexeu em você, qual foi o que causou algum tipo de inquietação em você, que levou a você. Essa razão ela pode ser de ordem pessoal, pode ter acontecido alguma coisa com você, você ter algum tipo de experiência, né, na sua realidade profissional, acadêmica, que te levou a fazer essa problematização, né? Na verdade, eu falei, pode não, deve ser exatamente algo pessoal, algo que esteja no âmbito do seu próprio cotidiano, né? Associada a essa primeira questão de qual a razão dessa seleção, como que ela é importante para você, né? Apenas a razão e a importância, né? Como que aquilo é importante para a sua própria formação acadêmica, para a sua atuação profissional, isso você vai ter que explicar bem. Qual é a relação desta questão com os componentes curriculares do curso, né? Como que o curso, sobretudo no âmbito aqui especificamente do curso de vocês, da gestão na EPT, pode oportunizar vocês a resolver, né, a desenvolver uma pesquisa no âmbito dessa problematização. E, por fim, qual a relevância deste estudo, tanto para a sua realidade, que vocês já começaram a responder anteriormente, quanto para as pesquisas na gestão da EPT. São 4 questões fundamentais, né? Uma razão, outra no que diz respeito à importância, a relação com os componentes de curso e, por fim, né, uma discussão mais ampla. Percebam que aqui a argumentação ela vai do mais específico, do mais particular da realidade a vocês, até o mais amplo, né, no âmbito mais amplo da gestão da EPT. E é esse exercício que vocês devem fazer ao longo do curso. Sempre partir daquilo que é mais próprio da sua própria realidade, mais particular da sua realidade, até aquilo que é mais amplo, que tem a ver com o campo de estudo da gestão na EPT. É esse tipo de atividade, de exercício que vocês vão desenvolver ao longo do curso. Por fim, nós chegamos à questão dos objetivos, né? Como eu disse para vocês, os objetivos que vocês vão traçar aqui são os objetivos de como vocês vão desenvolver essas pesquisas, né? Quais são os caminhos, quais são as estratégias para você realizar a pesquisa. Aqui você vai projetar o que você vai fazer ao longo dos próximos meses no curso, tá? E os bons objetivos, eles devem englobar 3 questões, né? Quais temas, áreas mais gerais você precisa estudar para compreender melhor seu objeto de pesquisa, né? E esses temas e essas áreas mais gerais vocês vão encontrar no PPC de curso, nas ementas de cada disciplina, de cada unidade temática. Por isso que é importante, né, investigar, ler, ter o domínio do PPC de vocês, né? Quais os elementos da realidade investigar você precisa analisar para desenvolver sua pesquisa? Se você observa um ponto específico da sua realidade investigada e toma ele como ponto de partida, a gente tem que perceber que ele é um ponto de partida, mas existem outros elementos que são associados a ele,
né? Eu posso dar algum exemplo, né? Digamos que eu queira trabalhar com a questão da legislação na EPT e de como que a legislação do ensino médio, por exemplo, do ensino médio integrado, implicou na mudança de oferta de curso, né? Então, eu vou fazer uma análise, né, de legislações na EPT, mas essa análise da legislação na EPT ela está associada, por exemplo, a um debate curricular, né, ou a um debate de formação de professor. Então, veja, a questão da legislação ela tem vínculo com outras áreas de conhecimento que vocês podem trazer aqui e também já ir pensando como que isso se associa à sua própria formação. Por último, e não menos importante, quais são as referências bibliográficas, autores e textos que você precisa ler, investigar para poder desenvolver a sua pesquisa. Lembrando, no PPC do curso de vocês, cada uma das disciplinas tem uma lista, né, de várias referências bibliográficas. No segundo momento do curso, eu também vou ensinar para vocês como vocês fazerem pesquisas, né, em revistas especializadas na educação profissional e tecnológica, que pode ajudar vocês a encontrar esse corpo de textos para auxiliar na pesquisa de vocês, tá bom? Então, nos objetivos é isso, né? Levar em consideração os temas mais amplos, né, os vários aspectos da realidade que são associados ao seu tema mais específico e as referências bibliográficas que possivelmente vocês vão necessitar para desenvolver o seu relatório de formação, ok? Pessoal, aqui também estou trazendo essa imagem aqui que está no material didático de vocês e faz um resumo bem interessante, né, do que vocês vão ter que desenvolver para fazer o seu plano de formação, que é importante, né? Faça registros de cada unidade temática. Aqui eu vou falar para vocês, na última aula, síncrona, já estou adiantando, a gente vai falar sobre o que nós chamamos de memorial de formação. O memorial de formação é como uma espécie de diário de bordo. O ideal é que vocês tenham, desde o início do curso, se não tiveram antes, mas passam a ter agora, né, um caderno, um caderno de registro, pode ser físico esse caderno, ou quem gosta mais de fazer isso digital, pode ser no computador também, mas que você tenha um espaço memorial para que você faça o registro das suas atividades, de citações, de aprendizados, de dúvidas, de debates que vocês tiveram no fórum, de questões que foram desenvolvendo, questões que vocês foram desenvolvendo e, porventura, também não solucionaram, certo? Ou seja, que vocês vão registrando tudo aquilo que vocês vão desenvolvendo ao longo do curso. Porque é esse memorial, né, isso é central, vai ajudar, é a base para vocês escrever o relatório de formação que vai ser feito no TCC3, tá? Por isso, o registro de cada unidade temática, inclusive de agora, ou daquelas unidades temáticas que vocês já fizeram no módulo 1, é fundamental, e se vocês não estão fazendo esse registro, passem a fazer agora, que ele vai ser fundamental para o desenvolvimento do relatório de formação no fim do curso. Né? Busque sempre articular com sua problematização cada atividade que vocês fizerem, cada leitura, cada aula. A ideia é que vocês tentem puxar isso para aquela sua problematização. Né? Por isso que é importante que essa problematização seja de algo muito caro para vocês, porque isso vai dar fôlego e vai dar combustível para vocês fazerem essa investigação. Diversifique a forma de registrar. Utilize esquemas, resumos, mapas mentais, fichamentos, certo? Então, o importante é que esse memorial, esse caderno de anotações, esse diário de bordo que vocês tenham várias formas de registrar ele, que ele, ao fim do curso, você tenha, de fato, um documento que vocês possam observar ele e fazer e utilizar eles para conseguir fazer o registro de aprendizagem de vocês. Registre a trajetória que foi percorrida durante o curso. Na verdade, aqui você estou até sendo redundante, mas esse registro ele é importante, né? Não apenas aqueles trabalhos que vocês depositam no ambiente virtual para conseguir a nota, mas todo o processo de aprendizado que vocês têm, tá bom? É importante. Lembre-se que suas anotações serão importantes para a escrita do seu texto.
né? Então, toda essa slide aqui é para dizer para vocês a importância de manter, né, esses registros e fazer isso pouco a pouco em cada aula, né, que vocês têm em cada disciplina, em cada atividade, tá bom? Na última aula síncrona, a gente vai se dedicar especificamente para falar desse memorial de formação de vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente está aqui caminhando para essa parte expositiva da aula, tá? Aqui eu vou falar para vocês o que vai acontecer com vocês nos próximos momentos, seja nas atividades, seja nas aulas síncronas. Sobre as atividades, na nossa aula, a gente planejou, né, até a gente sabe que o objetivo principal da disciplina TCC1 é o desenvolvimento do relatório de formação. Então, tanto a atividade 1 quanto a atividade 2 terão como objetivo fundamental o desenvolvimento desse relatório de formação, tá? Então, entre os dias 11, que começou essa semana, e a ideia é que vocês já tenham começado a ler o material didático a partir desta aula, né, e das dúvidas que a gente vai gerando aqui, que a gente vai tirando aqui dessa aula, até o dia 21, vocês vão fazer a primeira atividade. E como que será essa atividade? É um questionário online, né, vocês vão fazer no próprio ambiente virtual, por isso que é um questionário online, certo? Lá tem 4 questões, uma questão que vai pedir para vocês responder qual é a temática que vocês vão trabalhar, né? Depois, a partir dessa temática, desenvolver uma problematização, 1, 2, 3 questões fundamentais a respeito deste tema, desenvolver a justificativa e, por fim, os objetivos. Basicamente, o que eu acabei de explicar para vocês, né? A temática é aquele ponto da realidade que vocês vão selecionar para investigar. A problematização é a questão que vocês fazem a respeito dessa temática. A justificativa são as razões pelas quais você vai explicitar, né, que você selecionou essa temática, desenvolveu essa problematização, e os objetivos, quais são as estratégias de desenvolvimento da pesquisa nos próximos meses, tá bom? Essa primeira atividade, ela tem peso 40, certo? E a nota vai ser de 0 a 10. Após a conclusão, isso é muito importante, que a tentativa, o máximo possível que vocês respeitem esse prazo. Vocês têm cerca de 10 dias, entre dia 11 e dia 21, para responder esse questionário. Por que é muito importante? Porque após vocês responderem esse questionário, né, os tutores, eles vão fazer a leitura e análise do trabalho de vocês. E eles vão dar para vocês um feedback do que vocês podem melhorar, daquilo que vocês vão contribuir com o desenvolvimento disso. Porque, basicamente, a segunda atividade, né, que tem peso 60, é vocês estruturarem o plano de formação. E no plano de formação, vocês vão ter também temática, problematização, justificativa e objetivos. Aqui o que vai ser cobrado de vocês é que vocês aperfeiçoem as ideias que vocês tiveram na atividade 1, a partir do feedback, da leitura que vocês têm, lembrando das aulas síncronas que nós teremos, lembrando que vocês têm material pedagógico, material complementar no ambiente virtual. Eu coloquei alguns textos, né, livros, artigos, vídeo, para que vocês possam investigar e melhorar a reflexão de vocês, certo? Então, a ideia é que, no plano de formação, vocês aperfeiçoem aquilo que vocês começaram a desenvolver no questionário, tá? Por isso é uma atividade avaliativa. Eu desenvolvi um modelo de plano de formação, então vocês vão ter um template específico que vai estar disponível no ambiente virtual e vocês vão desenvolver isso, e esse plano de formação que vocês vão entregar, certo? Vai ter o feedback aqui também, mas esse é o plano de formação que vai servir para vocês, isso é o mais importante, desenvolverem, né, ao longo de todo o curso, né, o trabalho de conclusão de curso. Por isso que eu digo que o trabalho de conclusão de curso se inicia agora,
na verdade, já deveria ter se iniciado desde da primeira unidade temática e só conclui lá, né, no trabalho de conclusão de curso 3. Essa atividade 2, ela deve ser desenvolvida, ela vai ter mais tempo para vocês desenvolverem, por isso que é importante que respeitem o prazo inicial, né, de 22 até o dia 7 de setembro, para vocês desenvolverem também, né, essa reflexão. Então, percebam que as duas atividades são muito semelhantes, embora o tipo de atividade, um é questionário online, outra é atividade avaliativa. No template de plano de formação, vocês vão colocar também um título, não se preocupe, esse título ele pode ser provisório, né? Lembrando que há uma diferença entre título e temática. Eu vou ter a terceira aula síncrona, eu vou explicar direitinho, vou dar exemplos de como desenvolver esse plano de formação, não tem problema, tá? Aí vocês vão colocar título, temática, problemação, justificativa, objetivo. Esses são elementos que já estavam na atividade 1. Além disso, vocês vão colocar referências bibliográficas, e isso é o que vocês vão trazer a mais, tá? Para essa atividade, né? Porque vocês vão começar a fazer uma pesquisa bibliográfica para fazer o levantamento de quais são aqueles textos que vão ajudar vocês ao longo do curso a solucionar, né, a investigar a problemática que vocês desenvolveram. E caso queiram, não é obrigatório, alguns anexos também, que vocês podem trazer aqui, fotos, imagens, gráficos, dados que possam ajudar o leitor a visualizar qual é o seu plano de formação. Pode fazer também algum tipo de mapa mental, enfim, né, desenvolver alguma coisa, caso queira, não é obrigatório, mas é possível que vocês coloquem anexo também, tá bom? Em resumo, pessoal, na primeira atividade, questionário online, para vocês desenvolverem esses 4 elementos aqui, que eu acabei de explicar, vocês receberão, terminando no prazo correto, vocês receberão feedback dos tutores, e isso servirá para vocês desenvolverem a segunda atividade, né, que aí já é no template mesmo do plano de formação, e essa segunda atividade tem nota 60. Essa é uma parte muito importante. Pessoal, não haverá avaliação final, tá? O que haverá nessa disciplina é justamente, só será aprovado nessa disciplina quem desenvolver as 2 atividades e, sobretudo, o plano de formação, ok? Então, a gente pode até, ao final do prazo, discutir, se caso necessário, uma ou outra, uma extensão um pouco do prazo, mas, né, não tem AVF nessa disciplina, né? São essas 2 as atividades que são obrigatórias para serem concluídas, ok? Por último, pessoal, aqui são os temas das próximas aulas síncronas, por isso que eu estou falando, fiquem tranquilos, que com a leitura, com o feedback dos tutores e com as próprias aulas síncronas, vocês vão ter a compreensão mais abrangente do que a gente está propondo aqui, inclusive em termos de plano de formação, relatório de formação, ok? Na semana que vem, aqui são as aulas síncronas, na semana que vem, no dia 20 de outubro, nós vamos discutir os aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa autobiográfica em educação. Né? Como eu disse para vocês, o relatório de formação, o modelo de TCC de vocês, ela tem esse aspecto autobiográfico. Vocês, na prática, vocês vão falar sobre a experiência de vocês no curso, mediante a uma investigação de um tema, de uma problemática específica. Então, entender como desenvolver uma pesquisa autobiográfica é fundamental, e isso eu vou trazer para vocês na próxima aula. Inclusive, os 3 textos básicos que eu utilizarei para desenvolver essa aula já estão nos materiais complementares disponíveis, caso vocês queiram começar a fazer a leitura, seria interessante, tá? Na aula 3, no dia 27, aqui a gente já estará no segundo momento da disciplina e vocês já vão começar a elaborar, né, o plano de formação no template da segunda atividade, sistematizando o plano de formação. Vai ser uma aula dedicada a explicar novamente o que é um plano de formação. E aqui eu vou trazer exemplos de como elaborar esse plano de formação. Se vocês observarem, né, no dia 22 começa esse prazo, né, a ideia é que vocês já comecem a fazer, a pensar, a raciocinar, a ler, investigar e tirar as dúvidas de como elaborar esse plano de formação, né, da segunda atividade aqui na aula
3. Além dos exemplos que eu vou trazer para vocês, vocês também vão ter a oportunidade de tirarem as dúvidas. Por fim, no dia 3, aqui a gente espera que você já esteja no reta final da elaboração do seu plano de formação. Eu vou fazer uma aula de como confeccionar o seu memorial, né? Como eu estou dizendo para vocês, o memorial é um instrumento fundamental para vocês desenvolverem o relatório de formação, o TCC de vocês, tá bom? Então, são essas as aulas que nós temos, sempre à quarta-feira, às 19 horas, que nós iniciamos agora. Tá bom, pessoal? Então, esse daqui é a última, como eu tinha prometido, é mais ou menos 45 minutos, de 45 a 50 minutos, certo? Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha sido uma boa aula para todos. A partir deste momento, eu vou até descompartilhar a tela para poder ler as perguntas e termos esse momento de 10 a 15 minutos aqui para tirarem algumas dúvidas, ok? Obrigado, pessoal. Robson, você quer que eu leia? Eu agradeceria muito, porque a gente que é acostumado com a educação presencial, a gente fica um pouquinho perdido, né? Porque a gente só vê a tela e eu só vou observar aqui, tá? Se tem alguma mensagem na pergunta e resposta. Não, não teve. Então deve ter deve ter no chat, né? Então a primeira leitura das questões do chat e após isso eu abro a inscrição para fazer uma pergunta aberta mesmo, tá bom? Eu vou até abrir aqui Então, pode ler para mim, por favor? Isso, Robson, ó, professor, só teve uma que eu coletei aqui. A Ana Tá. Santos, ela está perguntando o seguinte: a temática necessariamente precisa ter a ver com a EPT? Ou pode ser na área educacional sem passar pela EPT? Perfeita pergunta. E esta é uma pergunta que não apenas atravessa vocês desse curso, mas como eu já tive a oportunidade como professor da disciplina de Trabalho e Educação na turma de docência responder também. Esse é um curso sobre educação profissional e tecnológica. E qual é a diferença do âmbito da EPT em relação às outras disciplinas, das outras modalidades? É justamente essa relação com a parte da formação profissional. Então, sendo bem objetivo, temáticas que afetam todos os âmbitos da educação, certo? Também afetam a EPT. Então, como é um curso de gestão na EPT, é importante que haja uma certa correlação entre essa área essa inquietação que você tem com o âmbito da EPT. Por isso que as duas disciplinas de trabalho e educação era tão importante e as outras disciplinas também mais específicas do curso também, porque sempre eles vão trazer, por exemplo, o debate sobre evasão é um debate amplo que tem em toda a educação. Mas existe uma literatura específica que traz algumas variáveis específicas da evasão no âmbito da EPT. Então, sim, é importante que essa temática ela pode ser de outro âmbito, de mais geral, mas que seja trazida, né, que a gente consiga trazer, incorporar para a educação profissional e tecnológica, até porque esse é um curso voltado para a gestão na EPT. Não escutei o nome dela, mas eu não sei se eu fui claro, né? Sim necessário que esteja algum tipo de correlação com a EPT, embora possa ser uma temática mais ampla, né? Mas precisa ter essa correlação com a EPT, sim, tá bom? Eu fui claro na resposta? Tem mais duas aqui, professor, você quer que eu leia? Por favor, por favor. Pode ler, sim. Eu posso ler, então. Eu anotei aqui a dúvida da colega Antônia. Ela pergunta, professor, se os objetivos vão ser os gerais e específicos ou apenas os objetivos específicos? Tá, obrigado pela pergunta. Nesse primeiro momento da disciplina, o importante é que
vai haver dois momentos, né? Na primeira atividade, é importante que vocês estabeleçam estratégia. Então, como se fossem objetivos específicos, tá? Mas na segunda atividade, aí sim você vai ter que elaborar um objetivo geral, e o objetivo geral, ele está completamente ligado à sua problemática. O objetivo geral é a investigação da sua problemática. Na verdade, é a resposta à sua problemática. Os objetivos específicos é como você vai resolver o objetivo geral, tá bom? Então, sim, você já tem que começar esse exercício de definição de quais são os objetivos, qual é o objetivo geral, se bem que isso já está na problematização, e, principalmente, quais são os objetivos específicos, ou seja, quais são as estratégias que vocês vão desenvolver ao longo do curso para solucionar a problemática levantada. Ok? Obrigado. Não sei se foi claro, mas sim, já vai ter objetivo geral e objetivo específico. Mais alguma? Boa noite, acho que eu posso ler aqui, que eu anotei a última, professor. Por favor. Do Rubens Souza, mas eu creio que seja de muitos outros, né? Porque é uma questão comum a todos nós que passamos por esses métodos e procedimentos, né? Quem não tem tema, como buscar um que não fuja da temática do curso, e ampliando um pouco mais também, acho que, se não me engano, teve uma outra questão de como suscitar, de como ter esses insights, né? De que temas e questões possam ser levantadas. Perfeito. Por isso que eu tinha colocado, e óbvio que a gente vai... Esse é o momento da aula de vocês, por isso que a gente tem a mesma atividade em dois momentos distintos, né? A primeira atividade e a segunda, mais ou menos a mesma, que é exatamente para dar esse tempo de reflexão para vocês, tá? A mãe de todas as invenções, eu sou professor de história, sei muito bem do que eu vou falar agora, a mãe de todas as invenções, inovações, toda a pesquisa, são duas: a curiosidade e a observação. São bem associadas. Então, a observação da sua realidade e daquilo que é mais interessante para você ou daquilo que suscita alguma atenção em você. Por isso que essa curiosidade ela é muito importante também. Então, assim, como vocês vão encontrar a temática depende muito da sua realidade e do que você vive. Essa temática ela pode ser na sua memória de estudante, né? Eu posso dar um exemplo aqui. Como professor dos cursos de nível médio integrado ao técnico, eu sempre tive uma inquietação com o modelo curricular, né, que acaba não permitindo a diversificação curricular dos estudantes. E essa inquietação vem porque eu fui aluno do ensino técnico e, em algum momento, eu tinha o desejo de poder desenvolver minhas habilidades, e por ter muitas disciplinas obrigatórias, eu não conseguia isso. E uma defesa que, como professor, hoje, dos cursos técnicos, coordenador do curso técnico de informática que eu tenho, é de que haja um espaço no currículo, né, de médio integrado, diversificado, que permita os alunos construir seu itinerário formativo. Vejam bem, a partir de uma inquietação minha, como aluno do ensino médio técnico, eu trouxe algo para a minha atuação profissional. Esse é um caminho. Outro caminho é, às vezes, observar a própria disciplina, as disciplinas que vocês já desenvolveram, os textos que vocês leram, isso pode ser também. Quem é professor, quem trabalha na educação, também tem o tempo todo dia, e isso é mais importante para aqueles que já estão na escola, o tempo todo aparecem demandas problemáticas, então esse é um outro caminho, né? E também, caso você não tenha uma atuação direta na educação, mas seja gestor de alguma outra área, é você poder fazer uma adaptação àquilo que na gestão, de maneira mais ampla, tem como uma problemática, trazer aqui para o âmbito da educação. Então, são caminhos possíveis, são vários possíveis caminhos, dependendo muito de qual é a sua característica, né? Então, realmente são caminhos prováveis que vocês podem encontrar essa temática, tá bom? Deu para entender, Rubens? A gente vai ter a oportunidade de desenvolver essa temática ao longo do curso, tá? O importante é abrir o olho
né, observar e aguçar a sua curiosidade para temáticas que são importantes para você. Esse é central, é que essa temática seja importante para você. Tem mais alguma questão? Porque a Keila levantou a mão. Posso falar? Boa noite. Pode sim, Keila. Eu queria saber se você conseguiria me dar uma dica de tema relacionado a essa problemática que eu vou relatar. Eu sou professora do primeiro ao quinto ano, né, do fundamental, quarto ano especificamente, e de ensino público. E um dos problemas que mais me atinge, eu acredito que atinge a muitos professores, mas vou falar em particular, né, é essa questão de falta de material, né, de recursos nas escolas, porque elas dependem também das prefeituras repassar isso, e a gente deixa a nossa aula muito a desejar, porque a escola não tem recursos, a gente tem que usar os nossos recursos, né, usar do nosso próprio bolso para comprar materiais. Eu sou professora de 6 disciplinas: história, geografia, ciências, educação física, ensino religioso, artes, e de todas essas disciplinas, a gente tem 1 ou 2 livros. E todas as outras disciplinas a gente tem que recorrer, né, a pesquisas, a impressões para conseguir dar uma aula, porque acontece muito das prefeituras não terem esses recursos, não, para repassarem. Como eu poderia estar trabalhando essa questão, né, de gerir, de gestar esses defeitos que a gente encontra, a questão de sistema, né? Perfeito. Então, como você já encontrou, você partiu exatamente daquele ponto, você acabou de dar um exemplo muito abrangente, eu acho que serve para todo mundo aqui que está assistindo essa aula, de como você consegue, através de uma dor sua, de alguma questão sensível para você, você consegue chegar nessa temática, né? E a partir dessa temática, que é a temática, por exemplo, de infraestrutura, né, de falta de material didático, são algumas temáticas, ou o problema de financiamento da educação, que é uma questão muito pertinente no âmbito da gestão escolar. A partir disso daqui, você vai elaborar um problema central, tá? Uma questão central. E essa questão, a questão, por exemplo, de recursos, né, de recursos, é uma questão que atravessa diferentes modalidades de ensino, e ao longo do curso de gestão, né, embora você não dê aula especificamente para a EPT, mas o curso de gestão na EPT ele vai lhe permitir desenvolver, você vai encontrar, por exemplo, numa disciplina de legislação, você pode focar na disciplina de legislação quais são as legislações, né, que fala sobre recursos educacionais, por exemplo, a lei do Fundeb. Você podia fazer um trabalho específico sobre isso. Quando chegar lá, na parte de evasão, quando você chegar a falar sobre a evasão, você podia fazer um trabalho sobre como a ausência de materiais didáticos impacta na evasão. Então, perceba que essa temática aqui da ausência de material didático, ou qualquer coisa do tipo, permite que você, em diferentes momentos, com diferentes disciplinas, possa desenvolver vários tipos de investigação. E é esse conjunto de investigações que vai dar base para o teu relatório. Essa é uma coisa importante, viu, gente? Como é um relatório de formação e não uma monografia ou um artigo, não é um artigo TCC, então vocês basicamente vão relatar aquilo que vocês aprenderam ao longo do curso. E selecionar um tema como este vai permitir que vocês, a partir das diferentes disciplinas, possam desenvolver essa reflexão e ir acumulando essa reflexão. Keila, eu não sei se eu fui claro para você, mas eu acho que você já tem a temática. A grande questão que você vai desenvolver ao longo dessa disciplina é em desenvolver a problematização mais específica disso, que pode ser uma questão de legislação, uma questão de gestão de recursos, né, uma questão de conflito distributivo. Eu acho que está mais para essa questão de gestão de recursos, né? Porque a gente percebe que tem escolas que a gente está na mesma prefeitura, né? É a mesma prefeitura, é o mesmo local que vem a verba para todas as escolas. Mas a gente vê que a gestão, as pessoas que estão na frente da gestão é que tem o poder
de conseguir, de ir atrás, de lutar para que tenha esses materiais na escola, e tem aqueles que não fazem tanta, né? Então, eu acredito, por isso que eu pensei nesse tema, porque eu acredito que o problema está mais, assim, na gestão deles irem atrás, correrem atrás para que a escola cresça, né? Porque a gente Perfeito. vê que tem escolas que são mais desenvolvidas nesse sentido e tem outras que não são, e todas estão inseridas na mesma prefeitura. E perfeito. Agora, só deixa eu deixar um claro. Esse é um tema, assim, que se você for explorar, ele vai dar mestrado, doutorado, artigos, várias coisas. Mas é uma coisa que eu vou começar a deixar claro agora, eu acho que talvez para vocês vão ficar um pouco mais claro lá para o TCC2. Você tem um tema e você vai desenvolver a reflexão sobre ele. Agora, a pesquisa que você vai desenvolver não é exatamente, por exemplo, você não vai poder desenvolver agora nessa disciplina, por exemplo, entrevistas com os professores das escolas. Não é isso, não pode ser isso, até porque para fazer isso nós teríamos que ter alguns recursos que nesse modelo do curso da gente não é permitido. Agora, a partir das disciplinas que você tem, novamente, e das leituras e da investigação, você vai começar a refletir sobre esse problema sob diferentes ângulos, tá bom? Então, para a gente ir meio que calibrando o que você pode fazer com esse tipo de problemática. Gente, eu tenho um pouco mais de tempo, eu tenho duas mãos levantadas, eu vou abrir a palavra para Núbia e para Cristiane e para Núbia, tá? E caso alguém tenha mais alguma questão, por favor, coloque no chat para a gente encerrar daqui a pouco, tá bom? Obrigado, Kelly. Obrigado, na verdade, obrigado eu, porque você permitiu que a gente visualizasse objetivamente como que desenvolver a problematização. Cristiane, por favor. Tá, obrigada. Boa Cristiane. noite, professor. A minha dúvida também sobre o TCC, né, como começar o tema, é um pouco desafiador, porque eu fui mediadora de aluno técnico, né, e autista, e eu via porque o ensino técnico, ele tem muita matéria, e aí o aluno que é autista, dependendo do nível, ele geralmente não consegue acompanhar a turma. Então, eu queria falar sobre a inclusão para esses alunos, porque não é só ter cota para eles estarem lá dentro, é como fazer com que eles consigam acompanhar as matérias e, ao mesmo tempo, sair aprendendo alguma coisa. Porque eu acompanhei uma aluna, ela fazia administração, só que ela não gostava do curso, ela queria fazer música, aí, quer dizer, já tem um entrave, né? Que ela não queria fazer administração. E os professores não ajudavam ela, não adaptavam a prova, sabe? Então, assim, eu queria um tema relacionado à inclusão, como fazer com que esses alunos incluídos sejam de fato incluídos na EPT. Obrigado, Cristiane. Temos aqui mais um exemplo e a gente pode trabalhar. Inclusive, existe uma disciplina que vai trabalhar com inclusão, e inclusão, inclusive, em diferentes modalidades, não apenas com a questão esse tipo de aluno, mas também inclusão sexual, de gênero, racial, etc., social, vários tipos de inclusão, tá bom? Mas o tema, na verdade, eu acho que você já tem, que é o tema mais abrangente, né? Talvez você tenha até um específico aqui, que é o tema da inclusão, e inclusão para autistas, tá? A grande questão é qual é a dimensão dessa temática que você quer entender, né? Por exemplo, e aí esse é um exercício que a gente que vai pesquisando, a gente tem que fazer. Qual é aquele elemento central do que eu quero investigar? É o do material didático? É a da capacidade da minha escola de incluir ele, ou seja, ou é a de ausência de formação? São questões, tá? De ausência de formação de professores, tá? Ou da ausência de professor especialista, o AEE, que pela legislação deveria estar presente nas escolas, certo? Então, o teu exercício vai ser um exercício de tentar, a partir dessa problemática da diversidade, da inclusão de pessoas autistas, encontrar aquela problemática que é a problemática central, tá bom? E, novamente, você vai ter várias disciplinas que você vai desenvolver isso. Então, por exemplo, quando você for olhar a disciplina, a segunda disciplina do núcleo 2 é de legislação. Então, eu creio que um trabalho que você pode fazer
para essa disciplina de legislação é justamente estudar a legislação específica, de inclusão, tá? E para pessoas desse tipo. Existe um conjunto de legislação. Tem uma outra disciplina que é a de gestão de maneira geral. Você pode estudar escolas bem-sucedidas, que tiveram casos bem-sucedidos de inclusão dessas pessoas. Ou seja, você vai organizar todo o seu estudo ao longo das diferentes unidades temáticas para aplicar isso daqui, tá bom? Mas eu acho que o caminho que você tem já está bem esclarecedor aqui, basta apenas colocar no papel e tentar estabelecer esses objetivos nos próximos semestres, tá bom? Obrigado, Cristiane. Espero que seja claro. Núbia, para finalizar aqui. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida em relação à temática, porque desde da primeira aula, né, quando nós tivemos a introdução no curso, depois nós tivemos umas leituras, inclusive de alguns artigos que falavam sobre a gestão e a questão da administração dos recursos. E aí eu estou percebendo que o meu tema vai coincidir um pouco com o da colega, porque eu pensei em trabalhar essa questão do orçamento nas escolas técnicas. Por quê? Eu observei que não havia a questão de recursos para manutenção nos laboratórios de informática. Então, eu gostaria de dar ênfase a essa temática, mas eu penso que é quase igual a da colega. Tem problema? Queridos, não tem problema, até porque nós temos um curso de mais de 250 pessoas, então a temática, vão existir várias temáticas semelhantes, tá? E, na verdade, é até bom que tenha, porque um dos instrumentos muito importantes que vocês devem utilizar são os fóruns de diálogos, tá? No momento, no TCC3, vocês vão ter assessoramento, além dos tutores, vão ter assessoramento também do orientador, e uma das formas possíveis que esses orientadores terão mais ou menos 5, 6 ou 7 orientandos, e talvez serão de áreas comuns, tá? E mesmo essa é a magia da pesquisa na educação. O mesmo tema, ele pode ser falado 100 vezes por 100 pessoas diferentes. E ele nunca vai ser exatamente o mesmo tema. Cada pessoa ela vai ter uma realidade mais específica. E como se trata de um processo de construção de conhecimento, da sua relação com essa temática, e de como você vai descobrindo diferentes camadas de conhecimento e vai expondo isso, né, e vai investigando sobre isso, os resultados eles serão diferentes, né? Então, a colega que acabou de falar agora sobre a questão dos materiais na educação, ela já deu um foco mais dos materiais, mas na educação especial, né? Ou na educação para a inclusão. Você já seria, e eu acho isso fundamental, a questão da gestão de orçamento, etc. Tá? Então, realmente, não fique preocupada que a temática ela vai ser parecida com muita gente, mas a forma como cada um vai desenvolver essa temática vai ser muito pessoal, tá bom? Vai ser muito específico, ok? E tá, muito obrigada. Nada, Núbia. Temos mais alguma... Cristiane, você está com a mão levantada? Eu acho que não tem mais nenhuma, não, né? Algum tutor pode me auxiliar Tem alguma pergunta para eu encerrar aqui? Por favor. Tem essa. A do Instituto Federal do Maranhão, você já respondeu? Ainda não, né? Não. Tá. A Eliseu coloca que ele trabalha numa escola de tempo integral do Estado. Estão sendo oferecidos 3 cursos técnicos lá, administração, logística e rede de computadores. Só que o problema é que o Estado implantou os cursos, mas a escola não tem estrutura, principalmente o técnico em redes de computadores, porque a escola não tem laboratório. Aí a dúvida ele pode se aplicar nessa área ou fazer uma pesquisa no IFMA, Instituto Federal do Maranhão? Ótima pergunta, inclusive essa pergunta ela está me mobilizando. Quando eu for professor orientador do curso de docência, certamente isso ocorrerá, essa é uma área de interesse que eu tenho de orientação, e eu vou lhe responder por quê.
O que acontece hoje no âmbito da educação profissional e tecnológica, de maneira geral, não só na gestão, na EPT, nos estudos, é uma contradição. Qual é a contradição? Cada vez mais os estados, mais de 70% dos ensino médio integrado no Brasil são ofertados pelos estados. Embora o modelo de educação de médio integrado seja dos institutos federais, porque, sem dúvida alguma, é aquele que aperfeiçoou esse modelo e que tem os melhores resultados. E são os institutos federais que pesquisam sobre esse modelo de ensino médio integrado. Aí, qual é a contradição? A contradição é que nós temos muita pesquisa sobre os institutos federais, só que os institutos federais, hoje, é a minoria em termos de oferta para essa modalidade de ensino. Então, o ideal, e isso que eu estou mais interessado, é que nós possamos tentar entender como nos últimos 10 anos a educação profissional e tecnológica se expandiu nos estados e ter mais pesquisas nos estados. Então, você não apenas pode investigar no estado, como eu julgaria que hoje em dia esse é um tema muito mais quente, né, de como está acontecendo a implantação do ensino médio integrado, os ensino técnico no Estado, do que nos institutos federais, que já tem um conjunto muito sistemático de pesquisa. Claro que pode também fazer no Instituto Federal, mas eu acho que essas investigações sobre as redes estaduais na EPT, como que ela está acontecendo, ainda tem muita coisa para a gente entender, até porque cada rede estadual é uma rede diferente e está fazendo uma coisa diferente, né? É óbvio que os institutos federais têm realidades distintas, mas você tem um modelo da rede tecnológica, profissional e tecnológica, que meio que padroniza, ou pelo menos garante algumas linhas de continuidade em toda a rede. Já no Estado, não. Uma pesquisa sobre a implementação na rede estadual do Ceará vai ter resultados diferentes de uma pesquisa na rede estadual do Maranhão. Tá bom? Então, acho um tema muito interessante. Ana, para concluir, tá, pessoal? Porque a gente já está chegando no momento, tá? Eu acho que a Ana, que está com a mão levantada. Isso, boa noite, professor. Boa Uma noite, dúvida. Tá. Você falou que esse TCC, ele não é uma monografia, não é um artigo. Então, eu gostaria que você falasse de forma bem clara, até sucinta, qual que é o modelo. É um projeto? Eu fiquei muito confusa, porque a gente tem um memorial para entregar dentro desse TCC, tem um relatório de formação, essa primeira parte da atividade dessa semana e da próxima, pelo que eu entendi, na primeira, no caso, vai entregar aquelas primeiras questões temática e tal, na atividade online. Mas qual que é o formato que a gente vai existir um projeto, um documento que a gente salva em PDF, lá no final te entrega um documento único, ou esse TCC está incluído dentro desse relatório de formação? Eu não entendi absolutamente nada desse formato. Eu vou tentar ser claro agora, tá? Vou tentar ser claro, muito embora a próxima aula e a terceira aula vai ficar mais claro para vocês. Primeiro, o gênero textual que vocês vão terminar no final do curso, que vão entregar, é um relatório. Relatório é um relato. Um relato de quê? Um relato da sua formação. Da sua formação ao longo do curso, tá? Então, a pesquisa, o tema, a área de investigação, a problematização é tudo aquilo que vocês desenvolveram ao longo do curso. Para fazer esse relatório, vocês precisam de quê? Então, é por isso que nós estamos chamando de relatório de formação. Esse é o gênero, por isso que não é um artigo e não é uma monografia, é um relatório. Tá bom? Então, é isso que vocês vão entregar lá no TCC 3. Mas para fazer esse relatório, vocês precisam de duas coisas. Primeiro, fazer um plano, que é isso que nós vamos fazer agora, né? Esse planejamento dos passos que vocês vão desenvolver, que é o que vocês vão fazer agora. E segundo, vocês precisam fazer um memorial. O memorial, vocês não vão entregar o memorial. O memorial é para você. Mas o que é o memorial? O memorial é vocês. Tudo o que vocês estão fazendo, vocês registrarem. Através de mapa, de resumo, de resenha, de citação, de pergunta e resultado. Coloquem datas, coloquem ideias, enfim, organizar cada um. E eu vou ensinar para vocês como vocês fazem o memorial na última aula. Porque esse memorial vai dar base para vocês escreverem o relatório, tá? Então, são 3 coisas. Primeiro, fazer agora o plano. Ao longo de todo o curso,
já era para vocês estarem fazendo antes, e é para vocês fazerem ao longo de todo o curso. Desenvolverem o memorial e no TCC 3 fazer um relatório com base nesse memorial. Eu estou tentando ser claro, eu sei que é um pouco complexo, é a forma como o curso funciona, tá? Mas eu acredito que ao longo da disciplina do TCC, que a gente vai discutir como que é o gênero, esse gênero autobiográfico que eu estou chamando de relatório, porque é um relato pessoal da sua relação com o curso e com a investigação de uma temática. Vai ficar um pouquinho mais claro, né? Passo a passo, aula a aula. Eu fui claro, Ana, para você, pelo menos deu uma aliviada na sua atenção. Foi sim, obrigada, viu? Tá bom, obrigado, viu? E não tem problema. Essa é uma dúvida, só para deixar claro para vocês. Gente, esse é um curso novo, são cursos novos, isso é uma dúvida que toda a rede está tendo. Qual é o modelo de TCC que nós estamos adotando? Então, para a gente chegar nessa solução que eu estou acabando de dizer para vocês, a gente teve que consultar com outros institutos federais, fazer uma investigação um pouquinho melhor de como que é que está sendo pensado esse curso, e é essa forma que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Temos aqui 1h30 de aula, 1h20 de aula, né? Teremos outros momentos. Eu gostei muito de escutá-los. Temos 76 pessoas aqui, tá? Espero que tenham gostado da aula, e a gente vai ter, nesse mês agora, muito aprendizado coletivo, né? E a gente vai aprender muito junto. E é normal que tenhamos alguma angústia, e a gente vai juntos desenvolvendo. Não esqueçam, para deixar o recado, de utilizar o fórum de dúvidas, né? Inclusive, acima da atividade, no ambiente virtual, você tem um fórum de dúvidas. Nesse fórum, ele pode ser tirada a dúvida, tanto eu vou utilizar para tirar a dúvida da atividade, quanto os tutores. Caso necessário, de forma excepcional, falem com os tutores, que a gente vai tirando as dúvidas, né? Tá bom? E vai ajudando vocês. Pessoal, vou interromper aqui a gravação e vou agradecer vocês por essa aula. Espero encontrá-los todos na semana que vem. Obrigado e boa semana de estudos para vocês, tá bom?